TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando mais um programa Janela do Céu. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida, que tem nos acompanhado toda segunda-feira nesse programa para ouvir os testemunhos de muitos irmãos que vêm compartilhar conosco aqui das suas experiências pessoais. E hoje nós estamos aqui na cidade de Cachoeira do Sul. Nós estamos na escola SEAC, uma escola técnica, onde aqui as irmãs, né, que são donas dessa escola, estão sempre abertas para a vontade do Senhor, para ser um vaso. E também a gente vê aqui passeando pelas salas, vê o ambiente sempre com a palavra de Deus, com o devocional. Isso é muito importante, que todos aqueles que tenham uma empresa, que tenham um serviço, também possam disponibilizar as pessoas a receberem a palavra de Deus, né? Onde há muito movimento de pessoas, nós também temos que ali não só fazer a nossa parte natural, mas também fazer a nossa parte espiritual para com Deus. Então é uma bênção essa empresa estar aqui nas mãos do Senhor. Nós vemos aqui o Senhor trabalhando na vida de todos também, né? E é uma bênção porque essa empresa também tem colaborado, né, com a TV Menorá sempre para que muitos também possam ouvir da palavra do Senhor. E você que tem também essa disponibilidade no coração pode também ser um patrocinador e ajudar naquilo que Deus tocar o teu coração. Hoje nós estamos aqui nessa escola maravilhosa para conversar então com a nossa irmã Adriane Jung, que vai falar conosco do seu testemunho, das suas experiências, e ela vai compartilhar conosco então como foi o teu início com Deus, né? Aquele período que muitas vezes nós não testemunhamos, né? Vai deixando e não mostramos, né? Não falamos para os nossos irmãos daquilo que Deus tocou no nosso coração. Tudo bem? Tudo bem, uma boa noite aos irmãos. É uma grande alegria poder compartilhar com os irmãos. Eu que às vezes consigo assistir esse programa e vejo que traz um grande crescimento, um fortalecimento para nós, para que através dos testemunhos dos irmãos, né? Então, a minha vida com o Senhor, ela começou no final do ano de 2002, quando eu estava bem frustrada porque eu havia morado em Santa Maria para prestar um vestibular para o curso de medicina e fui reprovada 2 vezes. E a partir disso, a minha irmã, que ficou aqui em Cachoeira, ela buscava o Senhor, foi tocada e já ia à igreja. Então, quando eu retornei a Cachoeira, eu acho que eu retornei início de 2002, mas eu fui tocada somente no final de 2002, que através da minha irmã, que ia aos cultos e ia ao grupo familiar também. Então aquilo começou a me incomodar, assim. Por que ela saía sempre no domingo de noite? Por que aquilo tava fazendo algo diferente na vida dela? E por vezes eu me opunha a ela aí e glória a Deus que ela não levou isso em consideração, mas permanecia, né? As reuniões aconteciam aqui no Astral, né? Aqui em Cachoeira, bem no centro da cidade, que era um cinema, assim. E aí eu fui uma vez, assim, fui a um culto, digo, tu vai, o que tu tá encontrando lá? Ela quase não me falava nada, até porque quando ela falava a gente, né, tinha ideia de que crente era aquele bobo e tal. E aí eu acabei indo, fui a um culto e vi uma pessoa se endemoniando e bateu muitos pés, aquela pessoa se debateu, eu comecei a chorar e disse assim, eu nunca mais vou ir, tu também não, né? Então eu fui bem taxativa, achando que poderia mandar na vida dela. Glória a Deus, de novo, ela não me obedeceu. Eu fiquei um tempo de novo sem ir, porque eu fiquei com medo. E depois disso eu comecei a frequentar, porque havia um grande vazio no meu interior. Eu percebia, assim, muito aquela falha de não ter suprido através do curso que eu queria, né, no vestibular. Então foi um tombo bem grande, eu digo, mas hoje eu vejo que foi muito, assim, amor de Deus, porque aquilo me frustrou. Mas com o passar do tempo eu vi que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque foi quando o Senhor entrou na minha vida, na minha casa, nessa empresa, assim, que hoje eu tenho o prazer de estar aqui, porque eu sei que o Senhor está à frente, assim, né?
Claro que a gente tem desafios todos os dias, mas é também para que a gente aprenda e cresça com o Senhor, né? Então a gente começou a frequentar daí, eu comecei com ela ao culto também. Logo a gente começou o grupo familiar também, que é indispensável para a vida de qualquer um de nós, porque lá a gente eu achava, no começo achava desculpas para não ir, era numa sexta, às 6:30 da tarde era o grupo. E a minha irmã daí firme, indo, né? Ela começou antes. E aí eu achava uma desculpa um dia, outra desculpa outro dia, às vezes ia. Eu pensava que era para contentar até os irmãos, né? Mas depois a gente vai vendo que aquilo se torna parte da tua vida e que sem a presença no grupo e no culto, tu tem um vazio, tu tem algo, te falta algo naquela semana. Então, assim, encorajo os irmãos que frequentem os grupos familiares, porque lá nós precisamos daquele fluir do Senhor naquele pequeno grupo, né? Claro que em todas as reuniões é indispensável que estejamos, mas lá no grupo familiar temos aquele crescimento que é ímpar, né? Sabemos que o grupo familiar é a menina do olho do Senhor, né? Então, passaram-se em torno de 2 anos, eu acho, 3 anos. Não, até foi antes, eu não sei precisar o período, assim, mas um dia eu tava num culto e uma irmã disse assim que ela tinha recebido um valor de R$37 e havia dizimado sobre aquele valor. E naquele período eu estava recebendo R$37 da minha irmã para fazer um serviço que era lavar os tênis dela, né? Na época eu não trabalhava, eu tinha, nem lembro que idade eu tinha, mas eu não trabalhava. Então aquilo me tocou muito, porque eu pensava que o dízimo deveria ser de algo muito grande. E assim, desde a infância, a gente teve sempre restrição financeira, tivemos assim bastante dificuldade, então quando eu era pequena e tal. E a partir daquilo ali eu senti então que aquilo era para mim, que eu deveria dizimar aqueles 3,70, né? Na época eu não tinha ideia de oferta, ainda não tinha ouvido falar assim. E a partir de então o Senhor ele fez uma obra tão grande que em 5 anos, eu creio que foi, ele nos abençoou com uma casa nova. Nós tínhamos uma casa de madeira bem simples, assim, que eram 2 quartos e tal. E daí o Senhor nos abençoou, eu creio que foi em torno de 5 anos, com uma casa nova, com 4 quartos, de material. E com a escola também. A escola passou por muitas privações no início, foi muito difícil, foram com vários empréstimos que a minha irmã e meu cunhado começaram, né? E com o passar dos anos a gente viu que o Senhor ele foi muito fiel, é muito fiel. E essa área assim, dos dízimos, das ofertas, é outra área que eu creio que é um desafio, porque a gente não crê. Mas quando a gente faz, o Senhor honra. E honra muito, assim. Hoje eu vejo que o Senhor prospera por misericórdia e por obediência, assim, nessa área. Não porque a gente mereça, porque às vezes a gente cobra do Senhor também. Mas hoje a gente vê até mesmo aqui na escola que vai fechar o ano que vem 10 anos que eu estou daí trabalhando junto com a minha irmã. E que o Senhor somente abriu portas, assim, sabe? Muitas pessoas já foram tocadas através daqui. Então a gente sabe que é um encargo do Senhor e vê que, assim, Ele tem uma grande misericórdia sobre as nossas vidas, mas também encoraja os irmãos, assim, que o dízimo e a oferta são ordenanças do Senhor e a gente restringe as bênçãos por não obedecer, assim como o perdão e tantas outras coisas, né? Ele é um assunto que eu nunca gostei muito de falar, porque os irmãos não gostam de ouvir, né? Mas a gente precisa testemunhar daquilo que o Senhor trabalha nas nossas vidas, assim. Então, esses 2 fatos, assim, foram bem marcantes na minha vida. Mas fora isso, tiveram muitos desafios, assim, nessa vida com o Senhor, porque eu percebi que nunca a gente se afastou de buscar, mas por muitas vezes a gente teve muito intimidado por Satanás, assim, teve muitas dificuldades. E eu vejo que o orgulho é uma área que trabalha muito na minha vida, que o Senhor precisa me abater sempre, porque senão eu já começo a me exaltar. Então a gente daí permaneceu, eu não lembro que ano, mas depois a gente também sentiu de ter um grupo familiar lá em casa. No começo a gente resistiu, porque a gente colocou o pai como um empecilho, mas na verdade não era que a gente não queria assumir um compromisso com o Senhor. E a gente pensou assim, toda terça-feira, se tiver alguma coisa da escola, ou se tiver alguma coisa pra gente fazer na terça-feira, como que a gente vai fazer? A gente sabia que era um compromisso que não tinha depois como adiar, ou as pessoas iriam, né? Então a gente relutou um pouquinho, assim, mas será que é mesmo? Era óbvio que era, né? Mas
daí fomos tocados, assim, o Senhor nos apertou de forma que começou, assim. Então, quando iniciou, a gente sentia, assim, que por vezes, cansado do trabalho, ainda o grupo era 6h30 até às 8h, daí as pessoas iam chegar, mas ao passar dos dias a gente vê que aquilo era tão necessário que o Senhor renovava. Aquela reunião que a gente estava mais cansado era a reunião que mais o Senhor vinha e enchia, assim, de fé, e por muitas vezes no grupo foi eu, minha irmã, minha mãe e meu pai, né? Ou às vezes eu e minha irmã, quando estava chovendo, enfim. E hoje o Senhor tem abençoado, depois de, creio que uns 3 anos se passaram, e o Senhor tem acrescentado o povo, assim. E a gente vê os testemunhos e aquilo alegra a gente, porque vê que é o Senhor que está operando e que não tem nada da gente, porque eu creio que no começo a gente pensava que ministrava bem, ou que, né, convencia, mas não. A gente vai vendo ao passar dos dias, tanto que a gente se frustra quando as pessoas vão e param de ir. Isso aconteceu também no grupo, assim, muitas vezes, vão, daí deixam de ir. E hoje a gente vê que pessoas de muito tempo atrás retornaram, então a gente vê que a obra é do Senhor e é no tempo do Senhor. Então a gente começa a perceber que o Senhor, ele age em mistérios e ele precisa nos enfraquecer dessa força que a gente acha que tem. Porque por muitas vezes a gente quer fazer, eu, né, quero fazer do meu jeito, e às vezes até entregar um material sem orar antes, a pessoa não recebe. Mas se a gente ora, o Senhor põe a pessoa certa, na hora que a pessoa está precisando, sem a gente fazer o esforço natural, mas se negar, porque tu não sabe o que a pessoa vai fazer quando receber, né? Às vezes uns acham que precisam, outros que não, mas compete a nós levar esse evangelho maravilhoso que mudou as nossas vidas, assim, que mudou a minha vida. Eu me lembro que antes de conhecer o Senhor, eu sempre tinha muita tristeza sem saber por quê. Era assim, um temperamento sempre passivo, então me dava uma tristeza sem nenhum motivo e que me causava um abatimento, e eu tinha muita vontade de chorar. Então, por muitas vezes eu dormi chorando para que ninguém visse, porque eu não sabia também explicar o porquê, né? E hoje eu sinto muitas vezes esse trabalhar, mas vejo que hoje ele tem um motivo de ser, que é o Senhor trabalhando no meu interior, né? Que é o Senhor operando curas. E o Senhor, depois disso, ele acrescentou. A gente tem mais uma irmã que também recebeu a palavra, as nossas sobrinhas também, e assim a família. Então tem outros grupos, assim, um grupo para fora, que o Senhor proporcionou e que trazem, assim, cada vez que a gente precisa ir até lá, um renovo, uma vida. A gente vê que o Senhor opera, então que é a vontade dele. Assim como quando a gente faz aquilo que não é, a gente percebe que o Senhor não se agrada, e também cabe a nós daí confessar, nos arrepender e ver que a gente realmente não é aquilo que a gente pensa que a gente é, né? Então eu percebo que é uma caminhada já de quase 11 anos, final desse ano eu creio que fecham 11 anos, mas que cada dia eu tenho muito a aprender com o Senhor, assim, e que cada dia é de uma alegria. Eu me lembro também que haviam dias de chuva que eu pensava, mas por que tá chovendo? Mas por que tá desse jeito? E hoje eu vejo, glória a Deus, tá chovendo. Porque o Senhor, ele precisa curar dentro, né? O problema, ele não tá fora, ele tá dentro, e o Senhor tem me convencido disso. Então tem áreas que o Senhor até hoje ele me trabalha bastante, porque a gente cria também muitas expectativas, né? E eu vejo que também eu esqueço de agradecer aquilo que o Senhor me deu, mas fico lembrando daquilo que ele não me deu. E isso é do maligno, para que eu venha a sossobrar, que eu venha a me revoltar contra o Senhor, né? Então, acho que Amém. Esse vazio, né, que a Adriane comentou, acho que todos nós passamos por isso, né? Aquele momento da nossa vida, ou que por anos aquilo vai nos levando, né, um abatimento, está sem sentido na vida, está sem aquela esperança, né, de que Deus ou as coisas podem mudar, né? Mas quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando Deus nos coloca no plano dele, nos revela a sua igreja, o seu propósito, nós conseguimos ter paz, porque sabemos, né, de onde nós viemos, porque estamos aqui e aonde Deus quer nos levar, né? E isso coloca dentro de nós um objetivo de vida, que nós precisamos ser restaurados, precisamos cada vez mais estar em comunhão com Deus. E essa busca é diária de todos nós, né? E hoje, de todos esses irmãos que estão há 11 anos, né? Tu disseste, o desafio hoje é manter, né, aquilo que Deus já deu e continuar crescendo nessa perseverança na palavra do Senhor, esse viver diário
né? Porque nós também não podemos deixar que o maligno venha, né, nos impedir o crescimento, porque às vezes nós chegamos num ponto e descansamos, né? Porque Deus já nos deu paz, o Senhor já nos trouxe várias coisas, nós já estamos estabilizados emocionalmente, já recebemos muito a palavra e a gente tende, né, a ficar sem um objetivo, né? Então Deus, cada vez mais, Ele vem nos mostrar que nós precisamos mudar numa área, em outra, né? Que o Senhor ainda tem planos conosco, que nós precisamos abrir os nossos olhos para que venhamos cada vez mais deixar que Deus amplie, né, a visão celestial nos nossos corações, para que nós venhamos ver que Deus tem novidades, que Deus tem uma obra, né, e a obra dele é sempre perfeita, né, é sempre completa nas nossas vidas, né. Então, tudo isso, né, que nós precisamos deixar que Deus opere nos nossos corações, de estar batalhando pela fé, né, de estar vivendo, né, segundo aquilo que Deus nos pede. Então, nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Inclusive, tem um comercial da Escola SEAC. Nós já voltamos, fique conosco. Janela do Céu.